Muito bem, eu quero cumprimentar a todos nossos internautas com a doce, gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, aqui no podcast do Fla, nós vamos entrar no momento da palavra. Eu quero meditar com você uma palavra de Deus, uma palavra que vai trazer edificação para a sua vida, e vai aumentar a sua fé e vai te trazer uma perspectiva, uma visão de reino de uma forma diferenciada. É importante que você acompanhe conosco a cada leitura, a cada citação do texto, para que você compreenda e leve no seu coração uma palavra que vai edificar a sua fé. Estamos vivendo momentos de muitos ensinamentos, de muitos jargões da fé, e isso pode trazer alguns probleminhas para a nossa fé, Porque o cristão autêntico e verdadeiro, ele não pode viver de coach da fé, ele não pode viver de mensagens de autoajuda, ele precisa de um maná verdadeiro, de uma palavra com ousadia, que vai te mostrar um caminho aonde você vai andar sempre mais próximo de Deus. Esta é a intenção aqui do nosso canal. O canal podcast do Fla, ele tem por objetivo trazer a você uma palavra de fé, de esperança, mas também nós temos o posicionamento político. Você vai encontrar aqui na plataforma, tanto nas outras plataformas digitais, a gente trazendo comentários aí políticos, aprendendo a se posicionar a respeito da nossa opinião política e ideológica. Nós sabemos que nós temos uma sociedade para ajudar a proteger, ajudar a trazer tudo de benefício. Mas eu quero, já de antemão, com você, meditar no texto da palavra de Deus. Este é o momento da palavra. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu vou fechar os meus olhos e eu quero convidar você também a fechar os teus olhos. E vamos dirigir uma palavra de oração, de adoração e de gratidão a Deus. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. E mais uma vez nesta madrugada, Senhor, oramos pedindo ao Senhor que o nosso coração venha transbordar, Senhor, de gratidão, de alegria, por estarmos na sua gloriosa presença, por podermos, Senhor, compartilhar desta graça salvífica, reveladora, e que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, e que nos trouxe esperança e uma vida cheia de expectativas no reino do Senhor. Pai bendito, é no nome de Jesus que nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Para você que chegou agora, você está na plataforma podcast do Fla, e aqui você vai neste momento, não sei se agora à tarde, ou se pela noite, ou se pela manhã que você está vendo esse vídeo, mas eu quero dizer que agora eu tenho uma palavra para derramar ao seu coração, registrado aqui no livro, ou na carta do apóstolo Pedro, primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12 em diante. Acompanhe a leitura comigo. Amados, não estranheis a ardente prova, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Pois se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém. E com base nesses versículos que ora acabamos de ler, registrado na carta do apóstolo Pedro, trazendo a nós de uma maneira doce,
as escritas daquele pescador que Jesus chamou ele: Pedro, hoje eu te faço pescador de homens. Hoje eu tiro você da praia para ir para a praia do mundo buscar almas para o meu reino. Foi exatamente o apóstolo Pedro que escreveu essa epístola. No primeiro verso que eu li, o versículo de número 12, veja o que diz a linha de raciocínio do apóstolo Pedro. Esse apóstolo que outrora, antes do Pentecoste, era um apóstolo conhecido como um apóstolo discípulo truculento, né? Discípulo rústico, desbanhou a espada para cortar a orelha de Malco, o soldado que veio prender Jesus. Exatamente deste moço que eu estou falando. Ele escreveu essa epístola. E veja que quando o Espírito de Deus entra na vida do homem, tudo muda. Olha o que diz Pedro: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Veja que o apóstolo Pedro, ele chama a atenção da igreja e de nós, contemporâneos, é claro, né? De uma revelação grande da parte de Deus. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. O que é estranhar? Do verbo estranhar. O que é estranhar? Nós estamos atravessando mesmo um tempo dos Nutella da fé, um tempo dos Nutellas do cristianismo, que quando a prova ou a dificuldade chega, eles estranham e recusam a afronta da tribulação e da experiência, e aí correm atrás de todo tipo de profetas e de soluções, porque estranham a prova, estranham a ardente prova que recai sobre eles. Mas o apóstolo Pedro, de uma forma incisiva e bem categórica, ele chama a atenção para dizer: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo? Que existem cristãos que, quando a dificuldade, a prova chega na sua casa, no seu lar, na sua família, ele se comporta como se coisa estranha lhe tivesse acontecendo. Ele se comporta como se ele estivesse vivendo em um mundo de maravilhas, onde as dificuldades passam longe, como se fosse uma vida dentro de um videogame, alguma coisa assim, sabe? Porque ele estranha a prova que recai, como se algo estranho estivesse chegado na sua casa. Mas o conselho do apóstolo Pedro é: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo. Sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo? O comportamento do cristão verdadeiro, autêntico, alcançado por Cristo, vivificado pelo Espírito do Senhor Jesus e trazido das trevas para a luz, é um comportamento vitorioso, um comportamento glorioso. É como o comportamento daquele salmista que estava diante de uma dificuldade muito grande, maior do que as suas forças poderiam solucionar, e aí o Espírito de Deus soluciona o problema, dando a ele a letra de uma canção, e ele escreve o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe o que o salmista estava dizendo? Porque ali se tratava de um diálogo entre ele e o problema que estava diante dele. O meu socorro é maior do que você, monte. O meu socorro é mais poderoso do que você, monte. Por que o meu socorro é mais poderoso do que você, monte? Porque o meu socorro vem daquele que fez os céus,
o céu dos céus e a terra. Para que o monte exista, tem que existir antes a terra. E o arquiteto e criador da terra, que criou os montes que estão diante de mim, é isso que o salmista estava dizendo, é maior do que qualquer que seja o problema. Então pode vir prova, mas eu estou dizendo para você que o meu Senhor é maior do que você. Eu vou triunfar. Era isso que o salmista estava dizendo. A confiança do cristão, ela não pode se abalar ou estranhar a ardente prova. Pelo contrário, versículo 13, veja que até o apóstolo Pedro, ele cita essa palavra. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Olha aí, o apóstolo está te convidando a entender que você precisa glorificar a Deus na adversidade, na ardente prova, porque quando você está sendo provado na fornalha da aflição, você está simplesmente sendo co-participante das aflições de Cristo. Você está participando das aflições que o teu Senhor também passou. O teu Senhor também passou por aflições. Imagina o sofrimento que Jesus estava enfrentando no Getsemane, quando ele dobra o seu joelho e o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que escorriam até o chão, e por uma visão ele via o calvário que lhe esperava, a flecha que lhe transpassava, o madeiro que lhe pendurava, e a morte encostando e ele se entregando a ela, de maneira que o Senhor Jesus viveu angústias muito grande, e as aflições que submergem a nossa fé devem ser consideradas como aflições de Cristo, e não como levantes do inimigo. Na teologia da prosperidade é ensinado que todas as aflições que vêm até o quintal do cristão são levantes do adversário. Isso é uma falácia. O apóstolo Pedro disse: pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. As aflições de Cristo nos faz crescer, as aflições de Cristo nos faz amadurecer, as aflições de Cristo nos faz pisar mais firme neste terreno de tantas heresias a respeito da fé. As aflições de Cristo nos faz ver o mundo com uma perspectiva diferente. As aflições de Cristo nos faz sobejar experiências com Deus. Foi o apóstolo Paulo escreve em uma das suas cartas: mas, irmãos, alegrai-vos por vocês estarem participando das tribulações, das consolações de Cristo, porque estas consolações que agora vocês estão sendo consolados por Ele em meio à tribulação, servirão para vocês consolarem a outros que estiverem passando pela mesma tribulação. Vocês vão consolá-los com a mesma consolação que vocês foram consolados pelo Senhor. Então as aflições, ela não nos faz diminuir. As aflições de Cristo, ela nos faz crescer. Ela nos faz se sentir participantes das aflições do nosso Mestre. Então, quando isto acontecer, quando as aflições chegarem na sua vida, não fique pensando que isso é coisa estranha. Não estranhe, né? Mas enfrente com coragem, com graça, com virtude, com oração, com propósito, e com certeza você vai ver a mão de Deus manifestando o poder, a glória dele na sua vida. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis.
O apóstolo Pedro é profundo nas suas revelações aqui no versículo de número 13. Mas alegrai-vos, sabe por quê? Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. Se você está sofrendo agora por Cristo, por causa da fé, por causa do seu posicionamento cristão diante de um mundo tão ideológico, se você está sofrendo pressão aí na faculdade, aí onde você trabalha, se você está sofrendo pressão aí aonde você está vivendo, Deus vai te coroar com glória, com capacitação, com autoridade para se posicionar como um cristão verdadeiro e autêntico. Então este é o conselho do apóstolo Pedro: se alegre para que você possa participar da gloriosa revelação de Deus, e esta revelação nos trará gozo, paz e alegria. Aí no verso 14 o apóstolo Pedro ainda diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois afligidos, se pelo nome de Cristo sois atribulados. Esse dia eu vi um pregador numa rádio pregando, ele dizendo: eu já estou com 3 dias de pura paz e tranquilidade no meu lar, e isso não está certo. O cristão não pode ter paz, não pode ter tranquilidade no seu lar. Irmãos, cuidado com as heresias da teologia da prosperidade, tá? Mas cuidado também com o ceticismo religioso e com as fábulas da religião, esse negócio de que o crente não pode viver sem prova, que o crente não ficar um dia sem tribulação, tem alguma coisa errada. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu vos dou paz, mas eu dou uma paz que o mundo não pode dar. Se a nossa paz não excede a paz do mundo, que paz é essa que esse crente está procurando? Porque mesmo em meio à tribulação, o que Deus oferece na propositura da nossa fé é que mesmo estando em meio às adversidades, o nosso sentimento tem que ser aquele que quando Jesus estava deitado na proa do barco, lembra-se? E o vento assolava de um lado para o outro, o mar batia, a água entrava e o barco estava indo a pique. Na visão material e carnal dos discípulos, eles diziam: vamos perecer, o barco vai afundar. Eles olhavam para Jesus tomando pancada de água e vento, ele estava dormindo na polpa do barco. Sabe o que Jesus representa naquela situação, naquele evento? Que mesmo que o barco da sua vida esteja sendo afrontado em qualquer instância da sua vida, seja familiar, material, conjugal, Deus mesmo assim te dá uma paz que o mundo não tem. Você pode sorrir, você pode se alegrar, você pode sentir prazer em estar sofrendo estas aflições, porque são aflições coniventes à nossa fé. Então para com esse negócio de aqui em casa está em paz, tem alguma coisa errada. Não, o dia que você entregou tua vida para Jesus, ele repreendeu o morador que morava na sua casa espiritual, que era o diabo. Ele tirou os demônios e colocou na sua vida o Espírito Santo de fortaleza, de graça, de alegria, de gozo, de prazer. O negócio que é esse de ficar evocando falta de paz? Cuidado aí com esses comunicadores hereges que acham que a vida tem que ser cheia de problema para ser boa. Negativo, isso é heresia. Você pode estar com a vida como estava aquele barco, mas quando Jesus está na proa do barco, você tem paz, você tem alegria, você tem gozo, você tem satisfação. Satisfação, quando a gente fala de satisfação e gozo, não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de solução de todos os problemas, não, mas eu estou falando de satisfação em meio aos problemas, mesmo estando
diante da adversidade você tem satisfação. Lembra da oração de Jesus? Jesus viu tudo que ia acontecer com ele no Calvário, mas de repente a sua alma se alegra e ele diz: Pai, mas não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Então a vontade de Deus na nossa vida, independente da situação ou da circunstância, ela nos traz alegria. Deixa eu contar um testemunho aqui para você. Fui visitar o irmão Antônio. O irmão Antônio, ele tinha um problema, me parece que era vasculite, se eu não me foge a memória. E um pastor amigo meu disse: Flavique, vai lá no hospital, visita o irmão Antônio, leva uma palavra de fé para ele, leva uma palavra de esperança para ele. E eu falei: sim, pastor, eu vou lá. Chamei um companheiro amigo meu para irmos e fomos ali no Hospital Geral. Chegamos ali, ele estava internado, né? E eu sabia do caso do irmão Antônio. Ele já estava sem as duas pernas e estava tendo que amputar o braço. Tinha amputado uma parte me parece que um braço já. E quando eu cheguei lá, que eu olhei para a face do irmão Antônio, é presbítero da igreja, antes de eu tomar a palavra para dizer para ele: a paz do Senhor, irmão Antônio, o companheiro que estava comigo disse: ei, irmão Antônio, a vida é dura, né? Naquele mesmo instante, tomado por uma ousadia, por uma alegria, por uma paz incondicional, o presbítero irmão Antônio abriu um sorriso e respondeu ao companheiro que estava comigo e disse: a vida é dura para quem é mole, mas para quem está com Cristo em todo momento, a vida é gloriosa. Olha que lindo! É o que eu disse, isso é a interpretação de Jesus. Está no barco, o mar está revolto, as águas estão batendo no barco, mas você está feliz, você está satisfeito. Você pode cantar aquele hino: ó, estou satisfeito com Cristo, pois Ele minha alma salvou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei. Olha que coisa linda. Você que está aí conosco nas plataformas digitais, aqui no podcast do Fla, você que está aí em outras plataformas, que não é esta do momento que eu estou transmitindo aqui no YouTube, você não sabe o que é ser impactado por uma glória, mesmo vendo aquele homem sem perna e sem braço, um pedaço de corpo, mas dentro do seu pedaço de corpo, uma gloriosa esperança inabalável. Sabe o que eu estou dizendo a você? Pedro disse: alegrai-vos diante das aflições, porque vocês são participantes das mesmas aflições de Cristo. Então que teologia é essa? Fica evocando falta de paz e fica rejeitando as provações de Cristo. O cristão tem que estar pronto para abraçar a sua cruz incondicionalmente. No começo da pandemia, todas as vezes que me era otorgada a oportunidade para falar uma palavra de Deus, ali no setor onde eu cooperava, no Alphaville, eu dirigi um trabalho ali, a quinta-feira da Vitória, e todas as oportunidades que tinha para pregar, eu trazia uma mensagem com esse teor: Jesus não veio nos livrar do problema, Ele veio salvar a nossa alma e nos encher de gozo e de alegria. Se Deus nos der vida, com ou sem tribulação, nós vamos transbordar alegria e paz para o mundo. Mas se esta pandemia nos levar, iremos felizes com Cristo. Que fé é essa? E você pede o microfone para contar testemunho que Deus te livrou. Você estava lá no hospital quase morrendo e Deus te livrou. Como assim? Porque só existe um meio de nós irmos para o céu: ou você vai pelo vínculo que é a morte, ou você vai pelo arrebatamento. O apóstolo Paulo, quando expressou a respeito da morte, ele disse: irmãos,
O meu desejo era estar com Cristo, mas por amor de vós, pela responsabilidade que eu tenho diante de mim, eu vou ficar um pouco mais com vocês, mas a minha intenção já era estar com Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo aí? Que se a sua fé não for o suficiente para desejar estar com Cristo, seja por qual for o vínculo, ou pela morte ou pelo arrebatamento, a sua fé está desestruturada. A sua fé está desfundamentada. Que fé é essa que nos amarra, que nos prende às coisas desta vida? Se Deus te der prosperidade financeira, viva ela, mas que ela não seja mais importante do que o dia da sua morte, do que o dia do arrebatamento. Se Deus te der nome, se Deus prosperar você na mídia, se você for grande, conhecido, que seja, mas que isto não seja maior do que o dia do seu encontro com Deus, o dia da sua morte, o dia do arrebatamento. É isso que o verdadeiro evangelho nos traz. É isso que o verdadeiro evangelho nos traz. Nós temos que amar o pós-vida, que é prometido pela palavra de Deus. Se o nosso coração estiver aqui arraigado nas coisas desta vida, a ponto de sufocar o prazer que temos pelas coisas celestiais, miseráveis cristãos seremos nós. Se nós não conseguirmos nos alegrar pelas aflições que estamos atravessando, miseráveis cristãos seremos nós. Se nós não conseguirmos entender que temos que ter paz mesmo diante das dificuldades, das aflições, das dores constantes, das percas de membros, das percas familiares, das percas pandêmicas, das percas financeiras, se o prazer que existe em sua alma está sendo menor do que tudo isso que foi tomado de você, eu te convido hoje a dizer: Jesus, aumenta a minha fé. Não me deixe ser levado por este argumento do século presente. O Deus deste século presente cegou o entendimento dos incrédulos. Não seja um incrédulo, meu irmão, mas tenha fé. Nada pode ser maior do que a glória que a nós há de ser revelada. Revelada por Cristo, seja no dia da sua morte, ou seja no dia do seu arrebatamento. Por que eu digo do nosso arrebatamento, da nossa morte? Porque todos nós somos um projeto mortal, aqui nesse plano terreno, mas eterno no plano espiritual. Então prepare-se, esteja pronto. Então a alegria do cristão, ela deve ser maior do que os problemas das aflições deste tempo presente. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não troque o Espírito de Deus pelos prazeres terrenos desta vida. Não troque a presença de Deus pelas conquistas que Deus te deu até aqui no seu reino. Nada pode ser mais importante do que a nossa vida com Deus. Eu me lembro de um testemunho de um irmão, que eu vou me precaver em dizer o seu nome, mas isso aconteceu em uma cidade onde eu atendia como missionário naquela cidade. Eu já fui missionário também por alguns anos. Eu sei bem o que é comer a comida da marca Simidão. Eu sei bem o que é vestir uma camisa da marca Simidão. Eu sei bem o que é calçar um sapato novo quando alguém sente no coração o desejo de te doar um sapato. Eu sei bem o que é isso. Só que isso um dia tentou abalar a minha fé. Eu estava mais um pastor amigo meu em uma cidade, nós fomos lá consertar os aparelhos de som, e o dinheiro que a gente levou de oferta para resolver esse problema era pouco. E como surgiu alguns problemas inesperados no conserto daqueles aparelhos de sons da igreja, a gente gastou todo o dinheiro da alimentação também.
E só tínhamos o de voltar para a cidade. Era 50 quilômetros da cidade onde a gente estava. E esse amigo meu me chamou e disse assim, esse pastor, né? Vamos ali naquele restaurante ali, porque eu estou sabendo que tem um novo proprietário e me parece que eu conheço esse proprietário. Fomos lá, entramos num restaurante muito chique, muito grande, muito conhecido, premiado dentro da cidade. E eu estava vivendo uma situação, financeiramente falando, para quem vive em obra missionária sabe do que eu estou dizendo. Eu entrei com muita vontade de comer um almoço naquele lugar. Eu vi ali muitas caminhonetes, muitos carros parados à porta daquele restaurante. Entrei lá dentro, muita gente chique. E eu com aquelas roupas da marca Semidão, já sabe, né? Aquela lá do fundo do guarda-roupa. Na época, eu usava o número 44, os irmãos me davam o 48, eu tinha que amarrar na cinta, ficava parecendo um balão. Mas era o que tinha. E eu ganhava e com aquilo eu usava e ia fazer a obra de Deus com muita alegria, muito prazer. Mas aquele dia, exclusivamente aquele dia, parece que a minha fé estava trêmula. Saímos daquele restaurante, não encontramos a pessoa que a gente quis encontrar. E quando nós saímos, eu passei na frente de uma loja, bem perto do restaurante, numa vidraça. E quando eu olhei para aquela vidraça, eu ouvi dentro do meu coração uma seta que disse assim: moço, você tem apenas 22 anos de idade. Você era para estar estudando, trabalhando e fica nesse negócio de obra missionária. Olha a roupa que você está vestindo. Se alguém não te dá, você não veste. Olha o calçado que você está calçando. Se você não calçar, se ninguém te dá, você não calça. Você não tem vergonha. Sua esposa não entra num supermercado há mais de 3 anos para fazer uma compra. Vocês comem daquilo que vocês ganham. Você não tem vergonha disso, não? E começou a descer uma lágrima nos meus olhos. E aquela voz disse assim para mim: abandona esse negócio de missões, de obra de Deus, de sofrer pela obra de Deus, por almas, por vidas. De repente eu ouvi uma voz que gritou atrás de mim e disse: ei, eu parei, chamei o companheiro que estava à minha frente. De repente aquele moço: eu vi vocês entrando ali dentro, eu conheço o pastor aqui. Quem é você? Falou: sou missionário lá da Secretaria de Missões, fulana de tal. Ah, que bom, vi vocês entrando ali, vamos voltar lá no restaurante. Eu sou o proprietário, o novo proprietário do restaurante. Eu olhei para o rosto do pastor amigo meu e disse: tem milagre aí. Já comecei a sentir a presença de Deus. Quando voltamos para lá, ele chamou 2 garçons e disse: ó, esse homem aqui trabalha na Secretaria de Missões da cidade tal, esse aqui é o pastor presidente da cidade tal, que está com eles, sirva eles à vontade. Eu disse: aí, inimigo da minha alma, quis me envergonhar, mas olha Jesus servindo eu aqui na mesa. Senti a presença de Deus fortemente, mas ainda não tinha recebido o que Deus queria falar comigo naquele lugar. Olha o que Deus falou comigo. De repente aquele moço que comprou o restaurante sentou do lado, começou a contar o testemunho de como é